Boa noite, Catarina, Sueli, minhas amiguinhas, Zé Ribeiro, como vai? Então hoje vamos refletir sobre o que o Espiritismo fala sobre o Natal e como o Espiritismo comemora o nosso Natal. Então, gente, vamos agradecendo a Jesus nesse instante, nos lembrarmos que quando todos nós estamos com o mesmo propósito, que é de fazermos, Tati, como vai? Que bom que você está aqui conosco. Que o propósito é único, é de angariarmos os recursos desses benfeitores espirituais para nos abastecerem, para libertarem os nossos lares das influências negativas, perniciosas, que muitas vezes nos trazem tantas dificuldades, tantos problemas. Então, quando a gente se reúne num só pensamento de pedirmos a Jesus que nos envie esses benfeitores, esses anjos protetores, para abrir as nossas mentes, para que nós possamos refletir sobre tudo que fizemos até hoje, sobre tudo que nós temos, tudo aquilo que virá para nós como grandes benefícios para as nossas almas, para as nossas vidas. Quando nós fazemos essa grande corrente de pensamento, de fraternidade, nós podemos ter a certeza que estamos ungidos pela misericórdia divina, que os nossos lares estão passando por aquela higienização espiritual, né? Podemos sentir a presença daqueles anjos com os archotes de luz, iluminando cada recanto dos nossos lares, onde sombras, onde miasmas negativos estejam ali tumultuando, impregnando de energias negativas que nos fazem mal. E eles, com esses achotes de luz, entram e adentram o nosso mais profundo ser, o mais profundo dos nossos seres, nos trazendo essa luz magnética que limpa, que higieniza tanto os nossos lares, os recantos, como também as células do nosso corpo físico, que são restauradas, que são reequilibradas, para que nós possamos termos saúde do corpo e saúde para a alma. Então, pedindo a Jesus que nesse instante os mensageiros, os médicos espirituais possam fluidificar as nossas águas, possam nos banhar com as suas energias benfazejas, pedindo a eles que fique conosco nesta noite, que permaneça conosco. Damos por aberto o nosso estudo da noite de hoje, onde iremos certamente invocar a presença de Jesus, da Sagrada Família, dos benfeitores e anjos guardiões, para estarem conosco e permanecerem em nossos lares. Muita paz. Assim seja. Beth também entrou. Seja bem-vinda, Beth. Então, nessa noite, eu gostaria de conversar no culto do Evangelho no Lar com todos vocês sobre essa época do ano. É a época em que nós estamos no advento, aguardando a chegada, né, o nascimento de Jesus, simbolicamente pelo calendário terrestre. E o Espiritismo, para a doutrina espírita, para nós os espíritas, o Natal é um momento de reflexão, não é? De ponderação da nossa conduta, tanto intimamente como para com o outro. Como nós procedemos, como nós vivenciamos esse Natal e como nós interpretamos a mensagem do Cristo, como ela nos foi entregue até hoje,
nós sentimos que temos uma dificuldade de entendê-la e vivenciá-la, não é? Aqueles que quiserem ir cooperando com a gente, colocando seus recadinhos aí, eu fico muito feliz. Então, a chegada de Jesus na manjedoura, na realidade, foi como um grande sol da humanidade que tinha como objetivo nos guiar pelo caminho reto da porta estreita. Jesus não prometeu a nenhum de nós a porta larga, muito pelo contrário. Ele veio para nos ensinar o rumo da depuração das nossas almas, das nossas faltas, né? E nos mostrou o caminho da elevação máxima do Espírito. Jesus nos mostrou como o Espírito, os nossos espíritos, podem avançar num patamar muito elevado. Inclusive, ele coloca que nós poderíamos fazer o que ele fazia, ou mais do que aquilo, nos mostrando que nós poderíamos seguir adiante de uma forma muito igual, semelhante a que ele nos mostrava. Jesus veio realmente dividir a história, o antes e o depois. Antes era o Deus dos exércitos, era um Deus vingativo, era um Deus que punia. E Jesus veio o quê? Falando para aqueles povos, todos eles, que não era mais assim. Que havia agora um novo conceito de viver, que era o conceito de viver sob a luminosidade cristã, a luminosidade em que todos nós viveríamos, avançando cada vez mais através da benemerência, do amor ao próximo, do perdão, as ofensas, enfim, ele vem ali colocando para nós que era um novo caminho, não é? Que até ali o homem interpretava a lei de uma forma muito dura para com o outro. Mas dali em diante, o homem teria uma nova forma de pensar. E ele nos traz, através de João, aquela frasezinha pequena, né? Ensinada pelo próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí a gente interpreta a chegada de Jesus. Como é que foi essa chegada? Eu sou o caminho. Qual foi o caminho que ele encontrou para chegar até nós? A manjedoura. A manjedoura é o sinônimo do amor, da fraternidade e da humildade. Jesus não nasceu em palácios. Ele poderia até ter nascido. Não, ele nasce no meio do campo, numa hospedaria muito mais apropriada a guardar os animais, principalmente na época do inverno, né? Onde os animais eram recolhidos ali, e não tem como, a não ser num comedouro de animais, se colocar algumas palhas para que aquele bebê pudesse ser colocado ali. Então a gente vê ele nascer com a mãe e o pai, os animais e certamente alguns pastores que vieram ajudar a aparar aquela criança que seria para nós a luz do mundo. Então ali foi o caminho, ele nos mostrou o caminho da humildade, não é? E qual é o caminho da verdade? O caminho da verdade foi toda a vida de Jesus. Ele veio exemplificando como nós deveríamos fazer para podermos sermos criaturas mais evoluídas, que nos proporcionasse uma trajetória luminosa, foram os exemplos dele. Então, as verdades dele foram exatamente aquilo que ele vivenciou, não é, Adriana? Então, é preciso que nós entendamos, manjedoura, o caminho escolhido por ele para chegar até nós, a exemplificação durante toda a sua vida, a verdade que nós precisamos
conhecer e praticarmos. E o Calvário constituiu a vida. Através do Calvário, ele mostra que nós somos criaturas fadadas a ter aquele resgate das nossas provas, através dos calvários que vamos enfrentando, não mais o que ele nos proporcionou de exemplo, que foi um exemplo máximo, e nem precisava ter sido assim, mas ele precisava marcar a vida, constituir para nós a vida, porque ele vem depois e reconstrói. Olha, eu estou aqui. Não mataram a mim, mataram um corpo que tinha que ficar aqui. E se nós pensarmos bem, a trajetória de Jesus era tão luminosa, ele já estava num patamar tão luminoso, e ele se faz pequeno. Não é, Jussa? Não é, Bianca? Ele se faz pequeno, ele retorna a ter um perispírito quase que como o nosso, semelhante ao nosso, grosseiro. Tudo para proporcionar à humanidade uma alavanca. Jesus é a alavanca que nós precisávamos para mudar os nossos conceitos. Porque até então, olhando, verificando, lendo, vivenciando a história da época de Jesus, nós vamos vermos criaturas, principalmente mulheres, serem totalmente alienadas e alijadas da vivência em sociedade. Nós temos a mulher hemorroíça, 12 anos aquela mulher separada de todos, humilhada por todos. Vemos a mulher adúltera. Então nós vamos vendo Jesus mudando o olhar da sociedade, não só para as mulheres. São cada exemplos maravilhosos. Quando ele fala daqueles que se achavam superiores porque eram sacerdotes, eram levitas, e quem passa por ali é um samaritano que era excluído da sociedade. E é ele que socorre aquele homem caído na estrada. Então ali ele nos dá exemplos de como viver, como nós deveremos viver. Passamos pela vida como sacerdotes, como levitas, como fariseus, ou como um samaritano excluído da sociedade pelos seus modos de viver, mas que era um homem de bem, uma pessoa de bem. Então, no Natal, nessa época do Advento, é preciso pensarmos, refletirmos. Na obra A Caminho da Luz, a quem eu recomendo fazer os estudos de 15 em 15 dias, tem um estudo muito bonito com o Jorge Elahá, com a Cristine Duche, da CERJ, e a Denise Balot, que também faz esse estudo, que é o estudo do livro A Caminho da Luz, que você lê, às vezes fica pensando assim, meu Deus, como a humanidade ainda é tão ignorante, como foi ignorante. Você olha para trás e fala, nós já evoluímos muito, mas o quanto nós ainda precisamos evoluir. Mas estamos a caminho da luz. Ali Emmanuel conta para todos nós como foi penoso o nosso caminhar sobre a terra. Então, nessa obra, existe uma passagem de Jesus de Nazaré. Ele coloca que a passagem de Jesus de Nazaré pelo planeta Terra foi um marco para a maioridade espiritual da humanidade terrestre. Olha só, quer dizer, daquela infância rude, daquele primarismo rude, onde a morte, onde a punição aos mais humildes, os mais pobres, a cobiça, a ambição eram tão intensas que Jesus vem com o sinônimo da humildade, da fraternidade, o sinônimo da verdade, de um caminho a ser seguido, não é? E aí a gente vê que ali começa realmente a maioridade espiritual da humanidade terrestre. Hoje,
apesar de todas as nossas dificuldades, das guerras, das lutas, das provas coletivas, nós já refletimos, já há conselhos, já há pessoas se reunindo e dizendo, não é, Renata? E dizendo assim, gente, nós precisamos parar com essa guerra, nós precisamos verificar qual é a maior necessidade nesse momento. Aí vocês podem dizer assim, não, Graça, mas não é assim, não resolveu. Mas já há cabeças pensantes, sim, né? Pedindo para que termine essas situações, termine essa vivência mais animalesca, mais primária do homem, do que o necessário. Então, na época de Natal, a gente reflete mais sobre o código da fraternidade, do amor a todos os corações. É uma época diferente, a atmosfera é diferente. Se nós observarmos bem, a atmosfera terrestre, ela passa por uma nova formatação. A gente começa a sentir nas pessoas um olhar diferenciado, né? Vemos mais atitudes benéficas ao próximo. Há uma mudança na estrutura terrestre quando nós vivenciamos essa época do natalício, de comemoração do natalício de Jesus. Então, a solidariedade emerge no meio social. Vocês já observaram isso? Há uma sensibilidade no sentido de que a data provoca atos concretos de caridade, né? A exemplo do que Jesus nos ensinou. É claro que nós falamos quase sempre daquilo que a gente diz que é uma caridade material, né? Mas há uma reflexão, há um olhar diferenciado para o outro, não é, Bebel? Então, gente, a celebração do Natal para o espírita é a aclamação do amor de Deus por todos nós. Pensem bem, Jesus vem à Terra para vivenciar para nós o exemplo da caridade pura, desse exercício, e para nos mostrar também uma autorreflexão. Então, por meio da reforma íntima. Naquela época não se falava isso. Observem bem, o que Jesus conversa com Pedro, não é? Quando Pedro fica muito chateado com aqueles que assediavam Jesus, ele faz com que Pedro reflita. Ele faz com que aqueles que estão ao lado dele comecem a refletir realmente sobre o seu propósito, sobre a sua conduta. E isso é uma reforma íntima. Tanto que Pedro se reforma totalmente, né? Ele passa a abrir a casa do caminho. A casa do caminho foi aberta por Pedro, né? Que era um homem rude, mas que faz aquela autoanálise e então inicia um novo trabalho, um trabalho de ajuda a seus irmãos, de acolhimento a seus irmãos, né? Até Pedro, no momento em que ele coloca que a mulher adulta, quem não tivesse sem pecado, que atirasse a primeira pedra, até Pedro fica escandalizado com aquilo, porque era de praxe, era uma vivência da sociedade da época. Então, a reforma íntima é uma maneira de você se questionar, isso está certo ou está errado? O que eu estou fazendo está certo ou está errado? Né? Ou estou tendo que reformular o meu modo de sentir e de agir. Então, Jesus vem completinho para nós, jogando para nós exatamente o que nós precisamos, de refletirmos. Nós vamos errar, nós erramos muito, muito. Não estamos aqui para pregar para vocês, a graça é santa. Nada disso. Sou uma pessoa como todos vocês são,
com os muitos erros, e às vezes até me chama atenção porque eu estudo mais, às vezes mais do que uma pessoa que está, que alguém fala assim, nossa, fulano está errando tanto, mas quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Então, se eu leio, se eu estudo mais, se eu assisto mais coisas que nos chamam a atenção, eu sou obrigada a ter mais compromisso com o meu próximo, mais compromisso com a minha evolução do que o outro que ainda não tem esses conhecimentos. Então, vamos lá. Então, o significado do Natal para todos nós é a aclamação do amor de Deus por todos nós, que nos entrega o seu Filho, que nos chama de irmãos para nos dar assim, para nos ensinar. Olha aqui, meu filho, deixa eu falar uma coisa. Não fala mal do próximo, não, porque você também erra. Não julga o outro, porque você será julgado com a mesma medida que você está medindo o outro. Então a gente vai vendo uma extensão de ensinamentos que nos fazem refletir. Como que nós estamos vivendo? Como nós estamos nos comunicando? Quem é a Graça Lazzarini que está falando para vocês aí agora? É uma santa? Não é, não. Mas eu confesso a vocês que todos os dias, quando eu levanto da minha cama, eu oro e peço a Deus, Senhor, fazei-me melhor, dá-me força para domar as minhas más tendências. Eu peço a Deus para me domar as minhas más tendências. Que eu possa terminar o meu dia com melhores semeaduras do que eu fiz até então. Então, essa é a verdadeira mensagem que Jesus nos trouxe. Olha, vamos nos ajudar uns aos outros, vamos dar as mãos uns aos outros, vamos adiante, um levando o outro. Ele nos deu uma família. Ah, graças, nossa Senhora, a minha família tem tantos problemas. Me conte uma novidade. Quem são esses espíritos que vieram conosco? Será que nós não temos compromisso com eles assumidos no passado? Não temos compromisso com eles assumidos no presente? Será que eles vieram só para cutucar a gente? Para nos fazer sofrer? Ou são seres que vêm conosco para aprender e para nos ensinar, para retificarmos aquilo que nós erramos, para serem também aqueles que irão se retificar. É um caminhar, caminho, verdade e vida. Vida em abundância, porque nós temos muitas vidas, entre aspas, muitas oportunidades de vivência no corpo, porque a vida é do espírito e o espírito é uno. Não são dois, não são três, não são quatro. Quando eu sair desse corpo, volto a ser espírito, que na última reencarnação foi a Maria das Graças Ribeiro Lazzarini. Não sei o que serei no futuro. Certamente será adequado à maneira com que eu vivei nessa e a forma com que eu preciso de me melhorar na próxima reencarnação. Então, Bebel, é preciso que a gente entenda esse significado cristão do Evangelho. É preciso que nós entendamos que o Natal não é sair daí matando tudo quanto é animal para botar numa mesa e achar bonito. Olha, a mesa lá de casa foi tão farta que no dia seguinte eu tive que jogar muita coisa fora no lixo. A gente precisa repensar também isso. Nós precisamos repensar muito o que é o Natal para nós. Não é essa comilança que no dia seguinte estraga tudo, joga fora, ou então você come 2, 3 dias e diz assim, nossa, não aguento mais, comida de Natal rende, né? Gente, vamos pensar. Tem pessoas que estão passando
muitas dificuldades. E quando você dá uma cesta básica, a pessoa vai para casa numa alegria total. E o que tem uma cesta básica? O mínimo que a pessoa precisa. Então, o que nós vamos... Eu já parei com isso, gente. Aqui em casa é a coisa simples. Vou contar um segredinho para vocês. Sabe como eu passei o ano novo de 2022 para 2023? Meu marido estava operado e o meu irmão, de 84 anos, veio passar o Natal comigo e o ano novo. E ele pegou dengue. Pegou Covid e ficou mal. Todos se afastaram, logicamente, porque as pessoas precisavam cuidar de si. Ficou eu, com os três idosos, eu, meu marido e meu irmão. Simplesmente às 19 horas do dia 31, nós estávamos os três tomando uma sopinha e fomos dormir. No dia seguinte, nós éramos os mesmos. Só que meu irmão estava sem febre, o meu marido estava bem, como podia estar, porque ele colocou uma prótese no joelho, e eu era a mesma que vocês conhecem. O que mudou para nós ter peru, tender? Não mudou nada. Nada, absolutamente nada. Nós fizemos uma oração, tomamos uma sopinha e fomos deitar. Talvez tenha sido um dos noites de ano que eu passei com mais tranquilidade. Com uma sensação de que bom, tá tudo quieto, tá tudo em silêncio e eu posso conversar à noite. Você tá melhor, a sua febre baixou, tá gostoso, já tá sentindo o paladar da sopa. Foi esse o meu Natal, foi mais ou menos assim, e o Ano Novo também. Sou a mesma pessoa, nós somos os mesmos. Eu estava vendo uma live do Divaldo contando que o Chico, no Natal, ia visitar uma senhora que morava num local bem afastado, numa casa de pau a pique, de bambu com aquele com barro. E que quando eles chegaram, que ele alugava um táxi para levar ele lá, era como se tivesse um farol iluminando do céu para baixo, em cima daquela tapera. O que eles não viram em nenhuma casa de rico. Em nenhuma casa bonita eles não viram tanta luminosidade. Então, até que ponto nós estamos vivenciando o Natal? E eu vou contar para vocês uma historinha muito simples, que se chama Lâmpada Queimada. Era véspera de Natal e em todas as casas havia intensa alegria. Nas ruas era grande o movimento, pessoas transitavam com pacotes, entrando e saindo de lojas cheias de compradores e vendedores ansiosos para poder tirar o dinheirinho maior para eles, né? E aí um homem e uma mulher, um casal, se aproximaram de um restaurante e a mulher trazia nos olhos o brilho dos que sabem compartilhar alegrias. Ela estava feliz, se sentia feliz com aquelas coisas, olhava, sorria, achava bonito aquelas pessoas nas ruas, às pressas, né? E o homem não. O homem se apresentava com o senho carrancudo, o rosto marcado por rugas de preocupação e no coração um tanto de revolta. Sentaram-se à mesa e enquanto ela olhava o cardápio, ria, né? Estava feliz, procurando algo simples, gostoso, para que eles pudessem fazer um jantarzinho. Ele começou a reclamar. E ele reclamou que os negócios dele não estavam indo bem. Ele tinha investido em um determinado produto na loja dele
contando que as vendas seriam excelentes, mas não foram. O produto não era tão atraente assim. Ou talvez fosse o preço, ele se questionava, enfim. O esposo dela, o comerciante, reclamava intensamente. De repente, ele parou de falar, observou que ela parecia não estar ouvindo ele. Parecia que ela estava distante. Na verdade, estava mesmo, ela estava em outra esfera. E de repente ele parou de falar, observou a sua esposa, que parecia que não estava ouvindo nada, e ele disse, fixamente olhando para ela, o que está acontecendo? E observou que o olhar dela estava numa árvore de Natal que enfeitava o balcão daquele pequeno restaurante. E aí ele olhou para ela mecanicamente, olhou para a árvore e perguntou a ela assim, a árvore realmente está bem enfeitada, mas tem uma lâmpada queimada no meio das luzes. Aí ela olhou e disse para ele, é verdade, respondeu, há uma lâmpada queimada e você conseguiu vê-la, porque você é pessimista. Na verdade, eu não consegui perceber que a lâmpada estava queimada, porque a beleza das dezenas de lâmpadas acesas lançavam reflexos no ambiente maravilhosos. Então, você está reclamando com a nossa vida, você está reclamando de um produto que não deu certo e se mostra triste, mas está esquecido de dezenas de bênçãos que brilharam durante todo o ano para nós. Você está fixado, seu olhar, numa única lâmpada que não iluminou nada. Quem sabe nós estamos olhando apenas a lâmpada apagada, quando tantas lâmpadas estão acesas à nossa volta. Que tenhamos realmente um Natal de paz, um Natal de alegria, um Natal de harmonia, um Natal de presença e não de presente. E que não nos esqueçamos que o aniversariante não é Papai Noel, é Jesus. Então, se as luzes da Boa Nova te conquistaram a alma, te convidando à jornada que outrora abandonaste, e encantado te jogas a te fazeres discípulo para ensinar os perdidos o caminho da verdade, vigia e não te entregue às armadilhas do orgulho, nem busques a glória do mundo pelo saber que repassas. Lembra, foi o amado mestre que com a sua humildade te ensinou sem alarde as luzes que hoje espalhas. Não te penses merecedor por tua dedicação, que os anjos desçam ao chão somente para te servir. Nem rogues com teu fervor, prometendo mais doares, que os céus dissolvam teus males. Carregue tua cruz por ti. Lembra a lição da humildade, da singela manjedoura, que mesmo tão pobre e tosca, acolheu nosso Jesus, que ao sofrer nesse vale, que ao sofrer neste vale que ele nos deu, seu maior milagre, para que ressuscitasse, primeiro morreu na cruz, o bem jorrado onde a sombra espreita, má sedutora, aguarda a melhor hora para nos nublar a razão, levando invigilante às quedas em mil enganos, embora os pobres doando muitos pedaços de pão. Por isso, vence o assédio, lembra as lições de Jesus, que abrandou a própria luz para doar no silêncio, eleva a ele o mérito por tudo que tens e sabes, pois até o pão que doaste foi te doado primeiro. Muita paz a todos,
muita alegria no coração. Nos preparemos essa semana para recebermos Jesus com todo o amor que Ele merece, acolhendo quem? Os nossos irmãos. A eles, Jesus certamente quer que nós façamos o acolhimento por Ele, por nós e por toda a humanidade. Muita paz a todos, muita luz, e semana que vem estejamos juntos de novo. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos.